Fala, torcedor rubro-negro que nos acompanha aqui no canal do Luna. Muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora falar sobre futebol. Vamos juntos falar sobre um reforço que pode estar a caminho do esporte. Finalmente, o Leão pode ter encontrado seu volante para a temporada 2025 e se esse nome fechar, a gente pode dizer que valeu a espera do esporte para fechar com esse jogador, para contratar esse jogador. Segundo a imprensa grega, né, a imprensa da Grécia, ou esse nome estaria avançado com o esporte. Eu vou falar sobre esse jogador, um jogador experiente do futebol europeu, né, tem passagem por um grande clube de Portugal também, muito tempo aí em um grande clube de Portugal, mas a gente vai falar todos os detalhes. Você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações se você ainda não é inscrito, porque assim você vai ficar informado sempre que tiver vídeo novo, sempre que a gente estiver fazendo live, sempre que tiver alguma coletiva de apresentação, você vai ficar informado, vídeo todos os dias aqui no canal, falando sobre o futebol nordestino, tudo bem? E também não esquece de deixar o like nesse vídeo, porque assim você vai ajudar esse vídeo a ser compartilhado para outros rubro-negros. Então, bora passar as informações sem mais delongas, porque o esporte pode estar fechando a contratação de um grande jogador, vou colocar aí na sua tela, Sérgio Oliveira. Jogador com passagens pela seleção portuguesa, desde a categoria de base ele joga pela seleção portuguesa. Para o torcedor que não está muito lembrado, né, acompanha o futebol europeu, não está muito lembrado de Sérgio Oliveira, foi um jogador que teve ali seu auge na equipe do Porto de Portugal, passou grande tempo, né, na equipe do Porto, se destacando ali na equipe do Porto, passou também pelo Galatasaray da Turquia, passou pelo Olympiacos, passou pelo PAOK da Grécia, o Olympiacos também é da Grécia, onde ele está atualmente. Também tem passagens pelo Nantes da França e pelo Paços de Ferreira, também de Portugal, ali mais no início da carreira. E também tem passagens pela equipe da Roma, da Itália. Então é um jogador que tem muita experiência, cara. Tem 32 anos de idade, um jogador que tem muita experiência no futebol mundial, né? Eu acho que um fator importante, né, do Sérgio Oliveira é que ele é um jogador que jogou em diversos campeonatos, né? Apesar de ter passado grande tempo em Portugal, ele teve passagens por grandes campeonatos, e isso é muito importante, até em uma facilidade de adaptação, e esse jogador estaria negociando com o esporte. O Sérgio é um jogador que ele é um volante, é ali um camisa 8, mas que ele é considerado hoje um meia central, porque ele também atua, né, de meia, ele também joga ali como um meia, então é um jogador polivalente, um jogador que pode ajudar o esporte em mais de uma função, e agora ele pode estar fechando com o clube para a temporada. Antes de eu deixar minha opinião sobre o Sérgio Oliveira, antes da gente falar um pouco mais sobre o jogador, bora passar essa informação, tá? Vou colocar na sua tela sobre o que saiu do Sérgio Oliveira, lembrando que saiu essa informação de um jornal grego, tá? Saiu diretamente da Grécia, depois começou a sair essa informação em jornais portugueses, o jornal O Jogo passou essa informação, que também é um jornal confiável, então essa negociação realmente existe. E segundo algumas situações aqui dessas matérias, a gente vai falar que a negociação está avançada. Tá? Então tá aqui uma matéria do Globo Esporte falando sobre o Sérgio Oliveira. Outro português no elenco, Sport negocia a chegada de Sérgio Oliveira. E aí eles colocam: imprensa grega revelou que o Leão já teria acertado com o Olympiacos a liberação do jogador, que ficou menos de uma temporada no clube. Então ele passou pouco tempo aí no Olympiacos, mas bora lá falar essa informação. O Sport estaria perto de ter mais um jogador português no elenco. A imprensa internacional indica que o Leão está acertando, então está negociando, mas já está uma negociação mais próxima, uma negociação bem avançada. Com o meia central Sérgio Oliveira, que hoje está no Olympiacos da Grécia. A negociação estaria em fase de acerto salarial, uma vez que o clube já teria aceitado a oferta rubro-negra. Então, assim, o Olympiacos aceitou a liberação do jogador. A gente não sabe se o Sport pagou algum valor para a equipe, né? Que vai pagar, melhor dizendo, ainda não fechou o negócio. Mas se o Sport tem interesse de pagar algum valor para a equipe, se foi uma liberação em comum acordo, a gente não tem essa informação ainda. Mas segundo aqui a imprensa, né, do mundo todo, né, da Grécia, de Portugal, aqui do Brasil, o jogador teria aceitado a proposta, né, do Olympiacos também. Então bora lá. A notícia foi dada no início do dia pelo jornal grego Sport 24, e depois publicada no esportivo português A Bola, também teve no jogo, como eu falei, enfim. E o Sport teria a concorrência de alguns clubes dos Estados Unidos, tá? Por Sérgio Oliveira, que tem 32 anos e teve apenas 14 jogos pelo clube grego. E aí ele fala um pouco sobre o Gonçalo Paciência, né? Que foi companheiro do Sérgio Oliveira, tanto que quando o Sérgio Oliveira quando o Gonçalo Paciência, melhor dizendo, desculpa, foi contratado pelo Sport, o Sérgio Oliveira comentou, né? Falou assim, nossa, Recife, praia, água de coco. Então ele
recebeu ali o Gonçalo Paciência, mesmo não sendo jogador do clube, e para o torcedor ter mais uma esperança, a gente pode ter essa esperança, após essas informações, né, que saíram de torno na negociação do jogador, ter essa disputa com clubes dos Estados Unidos, mas o jogador começou a seguir o Sport nas redes sociais, começou a seguir o técnico Pepa no Instagram também, então o jogador tá ligado aí nas coisas do esporte, e parece que ele quer vir para o Leão. Também se fala, né, de um problema familiar, né, que uma questão familiar pode melar o negócio, né, o jogador negocia e tenta convencer a família a vir para Recife, para Pernambuco. Então, essa negociação aí, essa situação, né, segundo outras informações, podem também pesar na situação do jogador. Mas, segundo todas as informações, o Sérgio Oliveira estaria vindo para o futebol brasileiro, estaria a caminho do Sport Clube do Recife para se tornar o novo meia do clube. Cara, sinceramente, se essa contratação fechar, né, vai ser uma contratação espetacular, acredito que uma das grandes contratações do futebol brasileiro, né, a gente pode dizer assim, não apenas do futebol nordestino, mas do futebol brasileiro. Eu acho que assim como a situação de Bakayoko, é uma negociação que chama muito a atenção, e existe a possibilidade, inclusive, do Sport ter os dois, tá? Ter o Bakayoko e ter o Sérgio Oliveira, obviamente vai ser um investimento maior, mas são dois jogadores muito experientes que podem chegar e assumir a vaga titular aí na volância do Sport. Como eu falei também, o Sérgio Oliveira é um cara que joga em mais de uma posição, que pode ser bastante importante. Então essa seria uma das grandes contratações do futebol brasileiro, uma grande contratação da história do esporte. Eu acho que a gente pode dizer assim, o esporte trazer um jogador desse nível, né? A gente fala assim, nossa, o jogador tem passagem pelo Galatasaray da Turquia, teve passagens pelo Olympiacos, pelo PAOK da Grécia, mas sempre são em equipes tradicionais, equipes grandes do seu país, dos seus países, né? O Porto de Portugal é uma das maiores, se não a maior equipe do futebol português, junto com o Benfica, né? Com o Sporting também, né? Que foi um clube ali que projetou o Cristiano Ronaldo para o mundo. Então, assim, ele sempre tem passagem por clubes de muita tradição e clubes que são conhecidos no futebol. E essa experiência é muito importante para o Sérgio Oliveira. Lembrando que no Porto, né, ele teve ali uma sequência, eu acho que de 3 ou 4 temporadas, né, em que ele jogou ali mais de 50 jogos, né? Lembrando que o calendário da Europa é um pouco diferente do calendário do futebol brasileiro em questão de quantidade de jogos, a gente sabe disso, mas o Sérgio Oliveira foi muito bem na equipe do Porto e agora ele estava recentemente na equipe do Olympiacos. Porém, ele lá no Olympiacos, como estava a matéria do GE também, ele fez apenas 14 jogos e agora o Sport estaria interessado no jogador. No Galatasaray, ele teria feito ele fez mais de 50 jogos com a camisa do clube e também teve ali 6 assistências, 6 gols e 4 assistências. Então, um jogador que tem aí números também na carreira, apesar de ser um meia ali, um volante, enfim, um jogador mais marcador. Mas eu quero saber do torcedor do esporte o que acha sobre essa possível chegada de Sérgio Oliveira. O jogador pode estar a caminho do Sport, segundo a informação do Globo Esporte e outros meios de notícias de informação. O jogador pode estar fechando e assinando contrato com o clube. Então eu quero saber aí nos comentários. Coloca, não esquece de se inscrever e, claro, fica à vontade para deixar o like nesse vídeo. Tamo junto e até a próxima.